Olá, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja conosco neste momento, nesta hora. Que Deus abra nossa mente, o nosso coração e nos revele o seu grande amor, nos revele a sua palavra, para que assim nós, pela plena sabedoria, aprendamos a palavra do Senhor. Que o Senhor coopere para que a sua palavra seja revelada em nossas vidas, em nossos corações, para que não pereçamos, pois a palavra de Deus é a verdade absoluta que nos conduz no equilíbrio, na fé, no entendimento, na sabedoria, e é através da palavra de Deus que nós recebemos os milagres de Deus, os favores de Deus, e é através da sua palavra que nós viemos a crescer na graça e no conhecimento, pois é através da palavra de Deus que somos capazes de entender tudo na vida. Então, que Deus abra o nosso entendimento, para que nos resplandeça a luz do seu Evangelho. E aqui estou trazendo esta meditação, é sobre a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja de Deus, aqui nesta terra. Então vamos contemplar a majestade de Deus através do seu amor. O que é a igreja no sentido bíblico? É um prédio conhecido por este nome? É uma instituição apenas? É uma organização? É uma denominação? É o culto contínuo prestado a Deus? Ela é tudo isso e muito mais. É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é a cabeça universal. Ele, como a cabeça, reina no céu, à mão direita do Pai. A igreja, como o corpo de Cristo, tem uma parte no céu, ou seja, os que já estão na glória com o Senhor, e uma parte na terra, que são os salvos que aqui louvam e servem ao Senhor. Se as pessoas que estão ouvindo esse áudio é uma pessoa salva por Jesus, então você é parte da igreja. Se você aceitou Jesus como Senhor, Salvador absoluto na sua vida, você é uma pessoa salva por Jesus e é parte da sua igreja aqui nesta terra. Você é uma pedrinha deste edifício espiritual de Deus, uma plantinha da lavoura de Deus, uma ovelha do seu pasto. Tudo isto são figuras da igreja. Os membros deste corpo são os nossos irmãos na fé cristã. A fé que vem por Cristo. Irmãos, estes milhões dos quais nunca nos conheceremos aqui na terra, porque somos muitos e estamos espalhados em todo o globo. Mas um dia nos conheceremos, nos veremos, quando nos reunirmos todos lá no céu, na glória, na presença do Senhor, da igreja. Fim da nossa perseguição aqui. Aliás, finda a nossa peregrinação aqui. E lá nos encontraremos, para a glória de Deus. No sentido estrito, a igreja é uma instituição neotestamentária. O termo igreja, que vem do grego
eclésia, que significa sair para fora, aparece 112 vezes na Bíblia, mas sempre no Novo Testamento. De fato, Jesus referiu-se à sua igreja em termos futuros em Mateus 16:18, quando ele diz: eu edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja está fundada em Jesus Cristo e somente nele. Uma das maneiras de ver isso é saber a diferença entre as palavras Pedro e pedra, empregadas por Jesus no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando ele disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro é no grego Petros, e significa um fragmento de rocha, uma pequena pedra. Pedra no grego é Petra, e significa um rochedo, uma grande rocha. Jesus, ao empregar dois diferentes termos nesse contexto, mostrou que jamais teve em mente de edificar sua igreja sobre a pessoa de Pedro ou qualquer outro ser humano, e sim sobre ele mesmo, a rocha dos séculos, tão mencionada no Antigo Testamento. Além disso, o próprio Pedro afirmou que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está firmada. Vamos ver Atos 4:11, o que Pedro nos fala. Diz o seguinte: Pedro diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E vamos para 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Vamos ver o que Pedro também continua nos afirmando. Louvado seja Deus. 1 Pedro 2, 4, 8. Diz o seguinte: e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal, a pedra principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Louvado seja Deus. E Pedro ainda diz mais, acrescenta mais, aqui no versículo 9, ainda falando sobre a igreja. Diz: mas vós sois a geração eleita. Aqui está se referindo à igreja como uma instituição de Deus aqui na terra. Diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aí está Pedro declarando o que é a sua igreja, a igreja de Jesus.
Louvado seja Deus. E 1 Coríntios 3,11, vamos ver que o apóstolo Paulo nos fala. Diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a igreja está edificada em Jesus Cristo, não em Pedro. Como nós vimos, Deus, Ele não dá sua glória para homem nenhum. E a sua igreja está edificada em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É bom que nós entendamos a palavra de Deus como ela é. Jesus declarou, sim, que ia edificar a sua igreja, mas deixou claro, desde o princípio, que o seu fundamento não seria um homem. Os homens salvos, mesmo os mais ilustres, os mais santos, são apenas pedrinhas do edifício espiritual da igreja de Deus, como nós já vimos. Louvado seja Deus. A igreja de Deus, que é a coluna da firmeza, da verdade, da qual os profetas profetizaram e pela qual Jesus veio ao mundo e através da sua morte adquiriu para si um povo todo seu, especial, um povo santo, né, como já acabamos de ler, tirando do mundo, que este é o sentido da palavra igreja, que no grego está eclésia, né? Como eu já disse, o sentido de eclésia é sair para fora. É este o sentido do termo igreja. A igreja é a eleita do Senhor, a qual temos privilégio de pertencer por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aqui está uma meditação, uma revelação do Senhor, do que significa Igreja de Deus nesta terra. Que nós entendamos que a palavra do Senhor, ela é bem clara, explícita, objetiva e direta. Como nós vimos nas Escrituras, a Igreja do Senhor Jesus, ela foi fundada por Jesus, edificada por Jesus, porque ela é a pedra angular, a pedra principal, que para muitos foram pedra de tropeço e continua sendo pedra de tropeço. Mas o apóstolo Pedro, ele deixou bem claro que ele seria apenas uma pedrinha do edifício de Deus nesta terra, que é a sua igreja. Então, concebamos assim, e assim será a igreja do Senhor Jesus até a sua volta bendita e gloriosa em autoridade e poder, que Ele vai resgatar. Porque a igreja do Senhor não vai passar por nenhuma vergonha, por nenhum opróbrio, por nenhuma humilhação profunda nesta terra. Então, quando tudo estiver desmoronando, quando tudo estiver chegando ao fim, caminhando para o caos profundo, Jesus virá, arrebatará a sua igreja e lá nos encontraremos. Naquele dia nos veremos milhões e milhões de pessoas que passaram por esta terra, que fizeram a obra do Senhor, nossos irmãos em Cristo que nós não conhecemos, mas lá naquele dia nos conheceremos, nos confraternizaremos e receberemos o bem-vindo do Senhor para as bodas do Cordeiro. Então serão 7 anos nas bodas do Cordeiro, louvando o Senhor, nos confraternizando, servindo ao Senhor nos céus e glorificando o seu nome. Enquanto isso, aqui na terra, o pau está comendo. 7 anos do governo do anticristo. O próprio Satanás encarnado em um homem governará a terra pelo período de 7 anos, até que venha o juízo final. Jesus descerá com sua igreja e estabelecerá aquele dia que é chamado o grande dia da ira de Deus, o grande dia do Senhor.
em que povos e nações estarão de pé diante dele, para receberem uns o bem-vindo do Senhor, que estarão à sua direita, e os da esquerda receberão uma palavra terrível: afastai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Que triste será naquele dia para os tais. É por isso que o Senhor aqui está tratando com muitos, dando oportunidade a muitos. Deixou a sua palavra, as Escrituras, porque é o único meio do homem se salvar. Porque a palavra do Senhor vai mostrar que o sacrifício de Jesus ele foi completo. Ele escancarou as portas dos céus. Ele nos trouxe de volta ao nosso lar celestial. Ele carimbou o nosso passaporte para a eternidade. E Satanás sabe disso, que é através da palavra de Deus que vem o pleno conhecimento de todo o plano salvífico de Deus para os homens. Satanás, sabido disso, ele quer destruir a palavra, ele persegue a palavra, sempre ele, na sua astúcia, na sua audácia, mas ele sabe que não vai conseguir nunca. Ele tenta, mas não vai conseguir destruir essa palavra, e nem a igreja do Senhor. Ela apenas pode dar algum golpe, fazer algumas baixas, mas jamais exterminará a palavra de Deus e nem a sua igreja. É impossível isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus supra todas as nossas necessidades e nos livre e guarde de todo o mal. E que Deus seja conosco, como assim ele disse, todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, fiquem todos com Deus.